Olá, tudo bem? Vamos resolver essa questão de barra, né, de alavanca, eu acho ela legal. Então vamos lá, ele fala a barra B homogênea mede 3 metros, então começa a prestar atenção nisso, ó, total aqui, ó, 3 metros, é o total da barra, e está em equilíbrio, disposta horizontalmente sobre um apoio situado a 1 metro da extremidade A. Então aqui está o apoio, ó. O ponto em torno do qual, né, a barra consegue girar, ó, tá aqui, 1 metro da extremidade A. Concluo, né, esse apoio, ele vai ficar, então, a 2 metros da extremidade B. Então, se eu medir aqui, ó, 2 metros, para a soma ficar igual a 3, né, que é o comprimento total da barra, né. Peraí, deixa eu arrumar aqui, que eu apertei um botão aqui sem querer. Então, ó, 2 metros, né? Tem um botãozinho ali que às vezes minha mãe encosta. Para a soma ficar igual aos 3 metros ali, né? Tudo bem? Então vamos lá. Na extremidade A está pendurado um peso de 12 kg força. Quilograma força é unidade de força no sistema brasileiro, né? De acordo com a BNT. Então aqui, ó, você pode imaginar que não é quilograma, tá? Você pode imaginar um peso aqui, uma força puxando essa ponta para baixo de 12 kg força. É quilograma força, unidade de força também. Na extremidade B, temos um outro de 4 kg força. Então, ó, imagina aqui na extremidade B, um outro peso, né, uma outra força puxando essa extremidade para baixo de 4 kgf. Quilograma força. Assinale as alternativas corretas. Então ele fala, a força exercida sobre o apoio é de 24 kN. Como assim força exercida sobre o apoio? Como esses pesos puxam a barra para baixo, a barra empurra o apoio. Então o apoio devolve para a barra uma força normal. Ele está perguntando quanto vale essa normal aqui, ó. Na maioria dos exercícios, a gente não cita essa normal exatamente pelo fato dela estar em cima do apoio. Então ela não realiza momento ou torque, mas ela existe. E agora aqui tem uma sacada que a maioria dos alunos vão errar. Ele falou que a barra está em equilíbrio. Então, se você considerar só essas duas forças nas extremidades, a barra não fica em equilíbrio. Então, conclua, essa barra tem o peso dela, que é o que ele está perguntando, inclusive, ó, na afirmação de valor 4. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, se você multiplicar essa força pelo seu braço, vai ficar 12 vezes 1, correto? E se você multiplicar essa força, ó, pelo seu braço, vai ficar 4 vezes 2. Então, essa força da esquerda realiza um torque de 12 e a força da direita realiza um torque de 8. Concluo, o torque dessas duas forças, eles não são iguais. Então, essa barra não ficaria em equilíbrio. E ele falou que está em equilíbrio. Além disso, ó, na afirmação de valor 4, ele pergunta o peso da barra. Então, essa barra tem peso. E tá faltando o peso aqui para estabelecer o equilíbrio. Então, eu não consigo calcular essa normal trocada no ponto O com apoio se eu não tiver o peso. Então, o peso é desenhado sempre no meio. Então, como a barra tem 3 metros de comprimento, o peso vai ficar mais ou menos aqui, ó, bem no meio dela. Isso aqui seria o peso da barra que está faltando, ó. Viu? Essa questão é legal, viu? Dá para eu calcular esse peso por momento ou torque. Aí o braço desse peso aqui, ó, que seria aqui, é de meio metro, né? Porque o peso é desenhado bem no meio da barra. Então aqui tem 1,5 metro, ó. 1,5 metro, né? 2 metros, então fica meio metro ali, tá? Para ficar 1 metro aqui, né? Então aí dá certo, 1,5 peso desenhado. Agora eu consigo calcular o peso. Aí eu posso fazer assim, ó, momento torque dessa força, mais momento torque dessa força,
todos em relação ao ponto O, que daí a força normal não realiza torque, eu não preciso me preocupar com ela, tem que ser igual ao momento ou torque dessa força também em relação ao ponto O. Aí eu consigo achar a força-peso, ó. Então vai ficar 4 vezes 2, que é força vezes braço, né? Mais peso vezes meio, que é força vezes braço, tem que ser igual a 12 vezes 1, que é força vezes braço, tudo em relação ao ponto O. Aí, professor, mas ali tem a normal entre a barra e o apoio. Tá, mas a normal está sobre o ponto O, então ela não realiza torque. Isso aqui é soma dos torques igual a zero. Então aqui eu acho a força-peso, ó. Essa força-peso vai ser igual a 8 kg-força. Estou usando a mesma unidade de medida, ó. Então ela fica igual a 8 kgf. Agora acabou o exercício, eu consigo responder todas as perguntas aí, né? Então vamos lá, pergunta de valor 1. Esse tipo de questão, lembrando, você pega as verdadeiras no final e soma, né? Aí geralmente na prova vem assim, soma, 2 pontos, você põe o valor da soma das verdadeiras. Ele fala que a força normal, a força entre o apoio e a barra é de 24. Como é que eu vou calcular isso, ó? Então, analisando a barra ali, ó, a gente vai ter a força-peso aqui de 8, a força da direita de 4, da esquerda de 12, então aqui eu vou ter uma força com 4, aqui uma força com 12, né, ó, ali, ó, tá vendo, ó, 12, 8, 4, e a normal ali, que é o que ele pede, que é a força trocada entre o apoio e a barra, né? É uma força normal. Então eu vou fazer soma das forças, força resultante igual a zero, né? Se a gente fizer aqui, ó, soma das forças igual a zero, todas as forças que estão puxando essa barra para baixo tem que ser igual às forças que puxam para cima para equilibrar, e a resultante, a soma vetorial das forças dá zero. Então concluo, ó, eu posso fazer que normal vai ser igual a 12 mais 8 mais 4. Então a força normal trocada com o apoio é igual a 24, a unidade que estamos usando é o kgf. Quilograma-força. Quilograma-força é a unidade de medida de força no sistema brasileiro, tá? Não é a mesma coisa que quilograma, é quilograma-força. Então, afirmação 1, verdadeira. Afirmação 2, em relação à extremidade B, o braço de alavanca da força normal é de 1 metro. Vou voltar lá na figura de cima, tá? Então, ó, em relação à extremidade B, ó, então em relação a esse ponto, imagina que eu coloque o ponto ali. Essa força normal tem um braço de 1 metro. Não, né? Se eu colocar o ponto em torno do qual gira aqui no B, a força normal vai ter um braço de 2 metros, né? E não 1 metro. Então é falso. Afirmação 3, ó, o peso da barra é de 5. Não, eu calculei, ó, o peso da barra é de 8. Afirmação de valor 4, né? Então é falso, que eu calculei lá, o peso da barra deu 8 kgf, não 5, né? Afirmação de valor 8 agora, ó. Afirmação de valor 8. Em relação ao ponto de apoio, o braço de alavanca do peso é de 1 metro. Então vou voltar lá na figura, ó. O ponto de apoio está ali, ó, ponto O, onde está a força normal. Em relação a esse ponto, o braço da força-peso é de 1 metro. Não, é de meio metro, né? Força-peso, o braço dela é de meio metro em relação a esse ponto. Então é falso, né? E a última afirmação, de valor 16, em relação à extremidade A, o momento do peso é de 12. Então imagina que eu, né, tenho aqui a extremidade A, ó, vou usar a mesma alavanca, ó, extremidade A,
Aí eu coloco o ponto de referência para cálculo de momento em A. Então imagina o ponto de referência aqui. Então o torque, o momento da força-peso em relação ao ponto A vale, aí o braço da força-peso, ó, vira 1,5, que é meio mais 1 em relação ao ponto A. Então vai ficar 8 vezes 1,5 o torque dela, né? 8 vezes 1,5, ó. Então vai ficar assim, ó, momento da força-peso em relação ao ponto A, módulo, né, vai ser 8 vezes 1,5. E então o momento, o torque do peso em relação ao ponto O, isso aqui dá 12, né? 12 kgf, que é a unidade de força que estamos usando, vezes metro, que é a unidade de braço. Então isso aqui, ó, é verdade. Aí, geralmente, esse tipo de questão, ele traz assim, ó, para você escrever na resposta, soma, 2 pontos, lá embaixo, né, que aqui acabou tirando. Você soma o valor das verdadeiras, então a 1 é verdade, a 16 é verdade. Então vai ficar 1 mais 16, resposta 17. Legal? Questão boa, né, para fazer em aula. Um abraço, bons estudos.